Muito bem, galera, vamos chegando aí aos poucos. Esperar aí os atrasildos chegarem também. E a gente fala sobre o que fizemos hoje. Hum. Uhum. Uhum. Bruno, Hum. bom dia. Bom dia a Bom, todo mundo. bom Eu dia. levan- eu levantei correndo, que já estava já no final já. Eu apaguei. Primeira vez que aconteceu isso. Não, mas eu escutava a sua voz. Eu escutava a sua voz. Aí eu senti um friozinho. Daí você falei, galera, vamos levantar, vamos juntar as mãos. Eu dei um pulo. É Mas eu raro, tô mas por aí. acontece muito. Mas nunca, ó, comigo foi a primeira vez. Muito Devia bom. estar cansada, mais cansada hoje. Aí acontece, normal. Normal. Galera, assim, olha que o relaxamento hoje foi curto. Geralmente eu faço um relaxamento mais longo. Mas às vezes é isso, tá cansada, não dormiu bem, tá vindo aí de uma semana mais agitada, enfim, isso aí se reflete no relaxamento no final da prática, super normal. Você ainda vai encontrar muitos alunos que vão dormir na sua aula. Não é porque a tua aula é chata, é porque a galera tá cansada. É super normal. Muito bem, people. Prática de hoje. Todos vivos, todos bem, de boa. Receberam bem a prática, o corpo, na boa, a intensidade, assim, como é que vocês perceberam? Quais são os seus feedbacks da prática? Eu gostei muito quando você falou sobre na posição ali do Kapotasana, que você pode simplesmente escorregar o pé que tá estendido para ir, tipo, puxando um pouco mais, porque eu normalmente faço isso, mas eu achava que eu tava sendo tique, entendeu? Que não podia, que você não pode ficar, tipo, mexendo na postura uma vez que você já tá nela. Não. Mas eu achei muito legal, porque eu falei, puxa, fazendo isso depois de montada, dando essa escorregadinha, devagarzinho, sentindo, funcionou muito pra mim. Eu consegui hoje avançar num tanto que eu fiquei, tipo, eu fiquei toda feliz. Foi muito legal. É super interessante essa expressão que você usou, né? Levanta um tema bem legal, que é eu não posso me mover na postura. É totalmente o oposto disso. Você pode e deve se mover na postura sempre. Esse é um comando que eu coloco nas práticas de vez em quando, tá? Se você assistir aí uma aula ou outra, você vai ver que de vez em quando eu falo assim: a postura ela não é um fóssil, a postura ela não é engessada. Por quê? Porque a gente, como professor, né, e isso eu falei hoje na prática também, né, foi uma das coisas que eu queria passar na prática de hoje. O quê? Os comandos básicos, porque os vídeos que eu tenho recebido de todos vocês, né, alguns estão muito bons, alguns ainda precisam melhorar aqui e ali, e o que precisa melhorar aqui e ali é sempre o muito básico, né? É repetitivo, é chato. Você às vezes pode até se perguntar: caramba, professor, eu não estou sendo muito repetitivo, muito chato na aula, falando a mesma coisa toda hora?
Não, a gente precisa falar a mesma coisa toda hora, porque a maioria dos alunos voa para longe, se desconcentra, se distrai e perde ali detalhes que são muito importantes, né? Principalmente detalhes que são mais sutis, né? Lembrar dos bandas é algo que a gente tem que lembrar o tempo todo, né? Lembrar da respiração, se você está inspirando ou se você está expirando, é algo que você tem que lembrar o tempo todo. Porque parece ser muito óbvio para gente. Se você já pratica há um certo tempo, pô, eu já pratico há mais de 20 anos. O meu corpo, ele já está automatizado para determinadas coisas. Tipo, eu sento aqui para dar aula, que não seja no chão, agora eu estou sentado numa cadeira, mas o meu corpo está todo armado na cadeira. Ele não tá, eu não estou dando aula para vocês assim. O meu corpo está todo acordado. Então, assim, você, depois de um determinado tempo, passa a ter uma, 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 uma automatização de determinadas ações no teu corpo que você não precisa mais pensar para fazer. Você já se arma. Pum! Se eu sento bem, que foi o que eu falei no começo da prática hoje. Quando a gente senta ali no tapetinho para começar a prática, parece que acontece uma mágica. Tipo, você passou o dia inteiro, digamos, você foi praticar 8 horas da noite. Você passa o dia inteiro, basicamente, desleixada com o teu corpo. Aí, sentou na prática de yoga, de repente, cara, é mágico. Assim, pô, você passou o dia inteiro sem prestar atenção no teu corpo, só agora às 8 horas da noite é que você, pum, se deu conta de que tem um corpo ali que você deveria tomar conta dele, posturá-lo, né? Colocá-lo numa postura saudável. Então, assim, a prática ela serve como uma lembrança do teu próprio corpo. Você senta ali, é automático. Para quem já pratica yoga há um determinado tempo, sentou no tapetinho, a postura já mudou. Cara, você já está toda ali, retinha, peito estufado, barriga para dentro, costas eretas, coisa que você não fez o dia inteiro. E aí eu também falei, você senta ali no teu tapetinho a primeira vez, e aí a tua respiração também muda. Por quê? Porque você começa a prestar atenção em várias coisas. E quando você está, então, ali, Carol, montando ali a tua primeira postura, o teu assento, não é que você não possa se mexer. Você está se mexendo, você está se acomodando naquele primeiro assento, naquela primeira postura. E aí, se a perna começa a formigar, né, digamos, você não vai ficar ali com a perna formigando. Você precisa se mexer para aquela perna não ficar formigando, senão tudo que vai chamar a tua atenção é o formigamento da perna. Não é o que o professor está falando, não é o que você, aonde, para onde você gostaria de levar a tua atenção. Então, em todos os outros momentos dentro da prática, assim como você fez e falou hoje, cara, você descobriu um novo lugar para o teu corpo. Mas por que que você descobriu um novo lugar para o teu corpo? Por quê? Porque o professor ele transmite para você, em primeiro lugar, os ajustes gerais, digamos. Olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Isso aqui faz isso, isso aqui faz isso, isso aqui faz aquilo. Ok, isso já está ali bem estruturado e definido. Agora, dentro da postura, levando em consideração tudo aquilo que o professor te transmitiu como ajuste geral, esteja sempre livre para explorar as sensações no teu corpo. Ou seja, cara, o professor me conduziu até aqui, mas até aqui ainda não tá tão bom assim. O que que eu posso fazer? Por que que eu estou falando isso também? Porque o que você pode fazer, eu não sei.
Então, assim, eu faço o que é geral para todo mundo, mas o que se passa no seu corpo, o que se passa no corpo da pessoa que está ao seu lado, o que está se passando no corpo da pessoa que está do seu outro lado, só a pessoa sabe. E ela deve ser estimulada a investigar isso, a se mexer dentro da postura, até que ela encontra o clique dela. Então, num determinado movimento fino, num ajuste fino do corpo, que não precisa do professor estar lá tocando, falando mais isso ou aquilo outro, mas num ajuste fino, você encontra o lugar que você fala: caraca, relaxei, não estou mais fazendo esforço no sentido de que, óbvio, você está fazendo esforço, mas não é mais aquele sofrimento de antes. Você se encaixa na postura, puf, você sente que ali é ótimo para o teu corpo, porque todas as ações que o professor sugeriu para você, né, falou, perceba que essa parte está alongando, esta parte não sei o que, esta parte... Tá, eu estou percebendo no meu corpo que tudo isso que o professor me disse está acontecendo, mas eu posso me mexer dentro da postura. Então eu me mexo dentro da postura o tempo todo, porque são os meus ajustes finos. Porque hoje o meu corpo está de um jeito, amanhã o meu corpo está de outro jeito, depois de amanhã o meu corpo está de outro jeito. Então a mesma postura, ela não pode ser um fóssil. Ah, eu vou fazer essa postura igual para sempre. Não. Vai depender de como o seu corpo está a cada dia e você vai se movimentar dentro dela, obviamente, respeitando os ajustes básicos. Você não vai interferir ou, né, ou ultrapassar, digamos, os ajustes básicos que fazem com que a postura perca a sua função. Isso você não vai mexer, mas dentro dela você vai mexer. Por exemplo, né, nas últimas práticas que a gente fez, mês passado e hoje também, vocês perceberam que eu sigo trabalhando com permanências prolongadas em alguns momentos, principalmente ali no Uttanasana e também hoje no Kapotasana, como você falou. O que acontece? Determinadas posturas, como o Uttanasana ou o Kapotasana, são posturas que a gente pode chamar de alongamento passivo, ou seja, não tem nenhuma força sendo feita ali. A gente está usando basicamente a gravidade. Então, eu estou passivo ali naquela postura. Só que o que a gente fez, por exemplo, no Uttanasana? Mesmo sendo passivo, a gente fez isso no mês passado e a gente fez hoje, a gente fez uma suave alavanca pegando nos tornozelos, puxando o tronco um pouquinho mais contra as coxas e fazendo o que dentro da postura que eu falei? Num determinado momento que você estica, né? Vamos dizer, o primeiro momento em que você se estica ali dobrando, né, o corpo, os isquios tibiais, que são os músculos posteriores da coxa, eles se esticam e você sente aquele desconforto que eu falei na prática, o desconforto do alongamento. Aí você fica 30 segundos mantendo aquele desconforto de alongamento. 30 segundos depois, o que acontece? Aquele desconforto ele amortece. Por quê? Porque existe todo um processo ali que eu falei na aula de outubro, do fuso muscular, dessa informação neural que vai até o músculo, que é o reflexo de estiramento. Então, assim, até um determinado ponto, o corpo está te dizendo, não estica mais do que isso, senão vai arrebentar. Só que nessa briga não estica muito mais do que isso que vai arrebentar, se eu sustento ali um pouquinho, o músculo, através do fuso muscular, envia para o sistema nervoso central a informação de que, opa,
algum espaço já foi ganho. Eu posso me esticar um pouquinho mais. Eu posso me esticar um pouquinho mais. Eu posso me esticar um pouquinho mais. Então, esse esticar um pouquinho mais dentro da postura é o tal do ajuste sutil de novo. Você percebeu, poxa, até aqui eu posso alongar, como o professor me disse. Mas há espaço para ir um pouquinho mais. Há espaço para explorar um pouquinho mais. Então, se há espaço para explorar um pouquinho mais, com segurança, por que não explorar? Eu posso explorar, eu posso. Eu até usei essas palavras hoje que eu não gosto muito de usar na prática, mas eu usei. Você pode avançar, você pode evoluir um pouquinho mais na postura quando o teu corpo permite. E você vai perceber isso nesse feedback que o corpo está te dando e no espaço que ele está te dando para você fazer isso. Então hoje você sentiu isso no Kapotasana. Quando eu falei ali, escorrega o pezinho um pouco mais para trás. Aí você falou, opa, isso cabe ao meu corpo hoje, dá para eu fazer um pouquinho mais. Então eu vou avançar um pouco mais na postura dentro de ajustes finos, dentro de ajustes que cabem ao meu corpo. Então, nunca se sintam presos a uma postura no sentido de que não, eu não posso me mexer. Você pode se mexer sim, tanto para avançar quando há espaço, tanto para recuar quando necessário. Porque, por exemplo, durante a prática eu falo, o Adho Mukha, você sempre pode estender o joelho. Mas se você entende que estender o joelho vai prejudicar outras partes do teu corpo, e isso é só você que está sentindo, você toma a decisão de dobrar o teu joelho. E ali você se movimenta dentro da postura. E isso também, né, como eu falei, o básico do básico, é algo que a gente tem que reforçar para os nossos alunos no sentido de que há sempre opções. Eu posso fazer a postura com o joelho estendido, eu posso fazer a postura com o joelho flexionado. E dentro do joelho flexionado e o joelho estendido, existem diversos ângulos de extensão. Tipo, eu posso estar muito dobrado, eu posso estar mais ou menos dobrado, eu posso estar esticado. Entre um ponto e outro, eu posso fazer as minhas escolhas, né? A gente também faz ali durante a prática, às vezes, o quê? Estica um joelho, estica o outro joelho, estica um joelho. Você está se mexendo dentro da postura, né? E até mesmo no meio da prática, digamos lá para 1 hora e meia que a gente está ali na prática, né? Nossa prática hoje durou 2 horas. Né? Você está lá em 1 hora e meia da prática, você pode ainda se mexer, esticar um joelho, esticar o outro, mesmo que o professor não esteja comandando isso para você. Você tem a liberdade de fazer isso dentro da postura. É que assim, eu sou um teacher pet, né? Assim, tipo, se o professor não fala, eu normalmente não tenho iniciativa de fazer alguma coisa que seja fora isso. E assim, eu percebo muito, tipo, eu tenho duas amigas para quais eu tô tentando, eu não chamo nem de dar aula, mas assim, eu tô introduzindo asanas para elas, porque, por exemplo, num dos vídeos que eu mandei pro Leandro, eu não sei o nome dessa postura em português. É o thread the needle, aquele que você coloca a perna no joelho e você puxa depois pra você pra Uhum, literalmente fazer a mesma coisa que o Kapotasana. uhum. E aí, a minha amiga ela não conseguiu fazer nada. Tipo, não é nem porque ela não entendeu o conceito, ela literalmente não conseguiu executar. E aí eu fiquei, cara, bicho, isso é muito estranho. Eu não sabia porque o lance de escorregar o pé, eu imagino, é uma sacadinha que, por fazer bastante esse asana, você teve e você colocou ali. Então, eu nunca fiz essa postura do thread needle o suficiente para entender exatamente no meu corpo o que que eu sinto, onde é que eu faço força. Tipo assim, o que que eu posso orientar para ela aqui que de repente ela pode dar uma. Eu não sabia. E eu fiquei tipo, que adianta eu saber fazer se eu não consigo? Que professora de merda. Aí eu respirei.
Aí eu falei, então vamos fazer o Kapotasana. Aí eu virei ela e ela conseguiu fazer. E foi muito legal, porque eu falei, olha, eu tentei explicar pra ela que era o mesmo princípio, eu tava mexendo praticamente nos mesmos lugares, mas que a gente tava usando a grávida. Foi muito legal. E aí eu falei assim, bom, talvez eu não seja assim tão uma professora de merda, dá pra consertar. Não, não é que a gente seja professor de merda, mas uma coisa é importante em relação ao que você falou. Por exemplo, se eu vou colocar uma postura X, Y ou Z dentro da prática, eu tenho que dominar essa postura, entendeu? Eu tenho que saber fazer a postura, eu tenho que sentir e entender muito bem o que acontece no meu corpo quando eu faço essa postura, porque o aluno ele vai relacionar o que você está falando com o que ele está sentindo no corpo. Estou alongando o glúteo. Não, não estou alongando o glúteo. Estou alongando a panturrilha aqui. Pô, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Então, assim, você tem que dominar muito bem o que você faz. E outra nesse sentido não o caso dessa postura que você está fazendo, que é uma postura simples, tá? Mas posturas mais complexas dentro da prática tendem a ser mais complexos para os alunos também. Então, hoje em dia, né, você me acompanhou aí ao longo do ano todo nas práticas que a gente fez juntos. Todas as práticas foram muito simples, foram sempre muito simples, né? Tem força, tem, né? Você cansa, tem esforço, blá 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 blá, tem alongamento, blá, blá, mas são posturas muito simples. Por quê? Porque não adianta eu tentar levar para uma turma, digamos assim, que não é homogênea, que é o que acontece a maior parte do tempo, você só dá aula basicamente para turmas heterogêneas. É muito raro você conseguir uma turma mais alinhadinha. Vai ter uma galera dentro da turma que nunca vai conseguir fazer determinadas coisas. Então você tem que avançar através de outras para quem sabe lá na frente jogar aquela pimentinha de uma postura um pouquinho mais complexa, entende? Então assim, a postura que você sugeriu não é difícil, nem um pouco, mas você já tem que estar safa, tipo, como é que eu vou sair daqui se alguém se embola fazendo isso aqui, entendeu? Então já tem que estar esperto. Só que como é que você vai desenvolver essa esperteza, Carol? Como você falou também, com tempo, com experiência. Como é que eu saquei esse negócio de escorregar o pé? Praticando muito tempo. Aí eu falei, cara, se eu chegar o meu pé um pouquinho para trás, automaticamente essa perna que está aqui na frente, ela vai chegar mais para cima, porque o meu peito vai escorregar para trás junto. Então é como se a perna estivesse subindo. Então a perna que estava deitada no capotaçana aqui, talvez no meu abdômen antes, agora ela já está mais aqui, porque eu escorreguei para trás. E aí eu avancei na postura com segurança, com tranquilidade, mas essas sacadas, elas só vêm com o tempo. Não adianta você querer ter todas as sacadas do mundo agora, que você não vai ter. E você só vai desenvolver isso, olha só, com os alunos mais limitados que vão aparecer na tua aula. Então, vem uma menina como essa que você falou, que se embanana numa coisa simples, você vai ter que pensar, cara. Ela vai te obrigar a pensar. Então, agradeça por ela, porque depois você chegou em casa e falou assim: como é que eu resolvo o problema dessa menina? Aí você quebrou lá a tua cabeça 10 minutos, 20 minutos e falou: uau, é assim eu consigo adaptar aquela postura para aquela menina e pronto, problema resolvido. Isso você vai levar para o resto da tua vida, né? Vai entrar ali no teu leque de conhecimentos sobre adaptações para o corpo, para as posturas. Então, é isso. Não é um fóssil, a postura não é um fóssil. Movimente-se dentro dela, até mesmo porque, olha só, eu, né, digamos, sou um praticante experiente, eu tenho muito tempo de prática.
Aí, digamos, eu vou fazer a aula da Carol. A Carol não me conhece e eu também não contei para ela que eu sou professor de yoga há mais de 20 anos, mas eu fui lá fazer a aula da Carol. E aí a Carol, tá? Eu tô só colocando aqui uma situação hipotética. A Carol tem essa ideia engessada do asana. E aí me vê mexendo lá dentro da postura, vira para mim e fala assim: "Não, você não pode se mexer nessa postura, fica assim". Tipo, não, cara. Não, deixa a pessoa se mexer, entendeu? Deixa a pessoa se ajustar. Não existe só uma forma de fazer a mesma postura. O corpo está mudando o tempo todo e você tem toda a liberdade de fazer esses movimentos. E dentro desse mesmo tema, fazer a postura dentro de uma aula de um professor X, Y ou Z da forma que você entende que é mais saudável para o seu corpo. Porque, olha só, como professores de yoga que nós estamos nos tornando daqui para frente, nós também conquistamos determinados conhecimentos, entendimentos sobre o corpo e nós desenvolvemos também um senso crítico, que é, cara, eu vou na aula e vejo um professor me mandando fazer uma coisa que eu entendo que não é saudável para o meu corpo, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu vou falar para o professor, não, eu vou ficar aqui. Ou então eu vou fazer um balasana, ou então, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer isso. Eu chego lá na aula de um professor e o cara fala para mim: estica o cotovelo, sim, estica o cotovelo quando você faz a postura da cobra, joga o pescoço para trás. São coisas que a gente entende, né? A gente tem elementos aqui para entender que não são saudáveis. E eu não vou chegar lá e vou simplesmente obedecer o professor, já que eu entendo que aquilo não é saudável. Eu não estou afrontando o professor, eu entendo. E aí eu me recuso, tipo, não quero, não vou fazer. E, sei lá, nunca mais volto na aula daquele professor, se eu entendo que ele não entende nada de nada de nada, mas eu me preservo acima de tudo. Então, essa preservação, esse entendimento vem de tudo isso, dessa tua liberdade de se movimentar dentro do asana, dessas descobertas que você vai fazendo dentro da postura. Opa, se eu mexer um pouquinho para cá, se eu mexer um pouquinho para lá, eu avanço um degrauzinho aqui dentro da postura. Meu corpo ganha um pouquinho mais de espaço, tá? E aí você organiza isso aí. Mas entenda isso, a postura não é um fóssil, tá? Guarda essa frase para você usar um dia na sua aula. A postura não é um fóssil. Saiba se movimentar dentro dela para encontrar o teu lugar dentro dela, tá? Oi, Bruno. Renata levantou a mão aí. Oi, bom dia, gente. Aproveitando, até pegando esse gancho, né, e falando sobre a questão dos comandos, houve um momento na aula, ali no próximo ali ao Virabhadrasana, naquela coisa, que deu uma vontade de parar. Assim, deu um cansaço, eu falei, ai, eu vou fazer, vou pro Malasana. Pro Balasana. Mas aí eu falei assim, peraí, deixa eu ver qual é o próximo comando dele e deixa eu ver se eu consigo pegar mais um pouquinho, sabe? Eu fui conversando comigo mesmo, né? E eu percebi que depois ali virou uma chave. Fluiu bem, não deu vontade de parar novamente. No Kapotasana foi um relaxamento, eu gosto desse tipo de alongamento passivo. E aí, assim, quando a gente pensa no aluno, que você está ali na prática, propondo, né, posturas e que ele dá vontade desse momento de parar. O comando da gente é muito importante, né? Porque se a gente colocar ali, ó, se você sentir uma vontade, eu acho que acaba indo junto, né? Eu acho que o jeito da gente falar é muito importante, muito sério, porque o aluno pode, de repente, desistir naquele momento. O que você fala para mim a respeito disso? Exatamente, você pode induzir o aluno a parar, né? Você pode induzir o aluno a, tipo, não, assim, ultrapassar aquela preguiça às vezes, né? Porque isso pode ser uma preguiça.
Tipo, o cara tem ele não tá cansado. A pessoa é preguiçosa, é diferente. Então, assim, quando é sugerido a ela fazer esforço, aquilo emocionalmente para ela já se torna um sofrimento bizarro. É tipo assim, às vezes eu acordo cedo aqui de manhã e aí geralmente eu vou pro meu CrossFit aqui do lado de casa às 7 da manhã. Aí eu acordo às 6 e fico assim na cama, e aí tá tão quentinho, e tá tão bom, e não sei o quê. Aí eu pego o meu celular, entro no aplicativo lá do CrossFit e vejo o treino. Qual vai ser o treino? Ah, esse aqui eu não gosto. Vou ficar aqui. Não vou não. Então, você começa a selecionar o que você quer fazer e o que você não quer fazer. E isso dentro da prática também é muito interessante, porque dentro da prática a gente é confrontado o tempo inteiro com o que a gente quer fazer e o que a gente não quer fazer. Porque quando você está sendo conduzida numa prática, você não tem esse controle. Você vai fazer o que o professor está sugerindo para você, queira você ou não. Nesse sentido mais amplo, assim, óbvio que você pode querer não fazer, mas queira você ou não, você vai ter que encarar aquilo ali. E aí, voltando a esse tema da preguiça, né? Aí eu tô ali vendo treino, não sei o quê, nananã, não vou não, não vou não, não vou não. Aí eu penso, não, é melhor eu ir, porque se eu não for, depois eu vou me arrepender de não ter ido, né? De não ter feito o meu exercício, de não ter cuidado de mim, de ter ficado de preguiça o dia inteiro. Não, vou sim. E aí, isso tem muito a ver com o que a gente também viu hoje durante a prática e viu durante todo o nosso curso, que foi, né, o que Patanjali nos ensinou durante os nossos estudos, né? Hoje a minha prática foi toda em cima dos significados da palavra yoga, né? E a gente chega naquele momento em que Patanjali fala que yoga é essa capacidade de gerenciar os pares de opostos, ou seja, o que você quer e o que você não quer, o que você gosta e o que você não gosta. E de vez em quando, a gente precisa fazer o que a gente não gosta, a gente precisa vencer essa preguiça. Por quê? Porque senão, o que acontece ali no tapete, Renata, em relação a essa preguiça, a esse esforço, acaba sendo um reflexo do que acontece na tua vida o tempo todo. Apareceu um pouquinho mais de dificuldade, ah, não vou fazer, não vou fazer. Vou parar por aqui, vou desistir. Se você se esforçasse um pouquinho mais, né, e avançasse naquilo ali, não seria tão boa a satisfação de ter, né, vencido, ultrapassado aquele obstáculo, conquistado um pouquinho mais de força, de flexibilidade, de força de vontade, sei lá o quê, né? O que que isso depois não se traduz para a nossa vida, para as nossas vidas como atitude? Então, induzir o aluno a descansar no meio da aula, eu não colocaria, tá? Mas outras coisas que a gente pode fazer em relação a isso, eu vou te dar duas opções. No começo da aula, você pode instruir os alunos, por exemplo, o seguinte: isso é algo que a gente fez lá no retiro, é algo que eu falo às vezes nas minhas aulas, não é algo que eu falo sempre, mas é algo que eu falo geralmente quando eu encontro uma galera nova, que é o seguinte: eu vou conduzir a prática de uma determinada forma. Você pode fazer da mesma forma que eu estou conduzindo as posturas. Se você não conseguir, eu vou buscar uma adaptação para você. E se você entende que uma postura X, Y ou Z não é interessante para o teu corpo,
você tem todo o direito de abrir mão dela. E ali você faz um balasana. Então a gente está ali no meio de uma prática e eu entendo que vai ter uma postura que não faz bem ao meu corpo, porque eu tenho um histórico, uma lesão, alguma coisa nesse sentido, eu já sei que naquele momento eu paro. Eu posso fazer um balasana, tá? Isso você pode colocar no começo da aula, tá? E outra coisa, outro tipo de comando é em determinada postura que a gente está fazendo lá em pé, aí no caso, como você disse, aí você diz para a pessoa: se você se sente cansada nesse momento da prática, coloca um joelho no chão, por exemplo. Sei lá, a gente está fazendo o Guerreiro 1, como a gente fez hoje, né? E aí, cara, a pessoa está muito cansada. Coloca um joelho no chão e continua lá fazendo a mesma postura. Então você oferece uma variação mais suave, mas você não a induz a desistir, tá? Então continua aí, segura a onda aí, faz a sua força aí, segura que já já vai passar. E, obviamente, quando você está numa turma, né, presencial, e aí você faz uma permanência num guerreiro, como você citou, e aí, sei lá, eu tenho ali uma turma de 10 alunos comigo, e aí já começo a perceber 3 ou 4 botando o joelho no chão, é a hora de tirar todo mundo da postura. Então, assim, óbvio, como você tem um corpo mais adaptado para o esforço que você está fazendo, postura do guerreiro, pô, já faço postura do guerreiro há mais de 20 anos. Eu posso ficar na postura do guerreiro 5 minutos, porque o meu corpo está adaptado a fazer a postura do guerreiro. Ele talvez só depois de 5 minutos é que ele vai começar a sentir desconforto. Mas para aquela pessoa que está ali começando a prática de yoga faz um mês, sei lá, pô, a postura do guerreiro passou 30 segundos, já começa a ser um esforço descomunal. E aí o que você faz? Já começa a tirar todo mundo da postura. E tem sinais para isso, né? Você começa a perceber a cara da pessoa, a pessoa está lá no guerreiro, né, passando mal na postura, a respiração da pessoa já está uma porcaria, né? Então você começa a perceber esses sinais e tira a pessoa da postura. Então eu acho que há outras formas de você levar a pessoa para um caminho de menor esforço, mas não de induzir a pausa, tá? Porque, cara, a galera é preguiçosa, entendeu? E se você deixar, tipo, você vai ver, né? Às vezes os alunos brincam, né? Mas nessa brincadeira tem um fundo de verdade. O Homero mesmo estava brincando essa semana passada comigo. Chegou lá no estúdio e falou assim: Ah, Bruno, você podia dar só relaxamento hoje, né? Tipo, a pessoa tá cansada. Mas, cara, vamos vencer, vamos passar por cima desse cansaço aí de uma forma saudável. Eu não vou te matar também, mas a gente não veio aqui para dormir, a gente veio aqui para trabalhar, entendeu? A gente chega lá, como eu estava falando, chega lá no CrossFit aqui, que eu vou, olha para o treino e fala assim, pô, que treino bosta, eu não quero fazer isso, que saco, tô cansado, não sei o que, né? Aí você faz, dentro das suas possibilidades, tudo bonitinho, como eu falei, você não vai se matar, mas quando depois termina o negócio, eu falo, cara, ainda bem que eu fiz. Ainda bem, eu venci a minha preguiça. Porque esse negócio de preguiça também é cruel. Tipo, se você vai deixando um dia, depois o outro dia, depois o outro dia, passa uma semana inteira de preguiça, cara, para voltar é um inferno. Tipo, é um sofrimento 10 mil vezes pior. Teu corpo dói muito mais, tudo é ruim. Então, é melhor manter num esforço ali controlado do que parar, porque senão você vai se entregando ao conforto, né, digamos, da preguiça. Ah, não vou fazer. Se eu mais ficar aqui deitadinho no sofá,
domingão, para que que eu vou sair para correr? Para que que eu vou sair para pedalar? Para que que eu vou fazer uma prática de yoga às 8 da manhã? Podia acordar mais tarde, só hoje, né? Amanhã tem que trabalhar. Não, você vai lá e vence a tua preguiça, né? Isso é tapaha, né? Isso é dedicação, empenho, faz parte da prática, tá bom? Beleza? Ficou bem respondido? Show. Carol levantou a mão de novo. Vai lá. Eu pensei numa coisa que eu só queria dividir sobre a não violência também, né? Quando a gente fala sobre esse lance de você desistir da prática, eu acho que não tem ninguém aqui, eu acho talvez melhor do que eu pra falar sobre isso, que aquela coisa de você faz tudo que você tem pra fazer, né? Com três crianças, você vai dormir ali meia-noite, a criança acorda 1 da manhã, a outra acorda às 4, e aí o seu despertar toca às 5 pra você ir fazer a sua prática, porque se você não acordar às 5 da manhã pra fazer das 5 até umas 7, eu acordo os meninos aqui às 7:30 da manhã. Por quê? Porque eu faço gentle parenting, porque eu promovo a autonomia delas, então elas precisam de pelo menos, no mínimo, 1 hora para poder se arrumar sozinhas antes de ir para a escola, se vestir, tomar café. Então, assim, eu preciso dar para elas 1 hora. Então, assim, meu esquema é assim: se eu não acordar às 5 horas da manhã, eu sei que aquele dia eu não vou fazer yoga. Eu não vou fazer. E aí, tem dia que você fala, mano, fuck. O celular desperta, você fala, mano, não. Aí você para e fala assim, é a única coisa que eu faço pra mim. É, é agora ou não vai ser. Aí você levanta, brava com a vida, mas você vai lá e você faz assim, o mínimo, um pouquinho assim pra dar uma esquecida, faz uma meditação, mas assim, o quanto que às vezes fazer, porque você pensa que, não, eu tô muito cansada, eu preciso descansar. Aí você fala assim, descansando, é, você se engana, né, com a roupagem da coisa, porque parece que você tá descansando e aí você deixa de fazer uma coisa que é vital pra você, que é o que você faz pra você, que é o seu curso de yoga, que é o seu autocuidado. Então, assim, às vezes observar a não violência que você comete contra você mesmo é um tanto quanto tricky, né? Porque você precisa ficar muito, não é muito atento, mas e aí quando isso vai pra prática, né? Eu já ouvi aqui, né, uma pessoa falando assim, se isso não couber, if it doesn't fit for you today, feel free to go to Balasana, to just and then hold where you are, e, né? Fica aí, depois a gente continua. Mas se a gente também não endure, né? Tipo, não persiste um pouco, tá sentindo dor, mas você fica ali, você hold a little bit more. Você nunca vai saber onde é que o seu limite fica. Se você não chegar bem pertinho, quase encostar. Então, eu acho que essa orientação também é legal. Fala assim, eu sei que tá doendo, eu sei que você tá cansado, mas segura, é o seu limite? Não sai. Põe o joelho no chão. It's okay, but fica, né? Porque tem esse paralelo que a gente faz com a vida, né? Quando a coisa aperta, quem é guerreiro tá ligado que guerreiro é assim. Não dá pra simplesmente você ir pra balada, né? Você fazer força total. Tu tem que conseguir fazer o rolê, entendeu? Vamos embora. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais amo no yoga, que assim, você relata tudo muito bonitinho, tapetinho com vida real. Então, Total. assim, é só isso que eu queria compartilhar. Obrigada. Eu É, fico mas quietinha, eu prometo, depois disso. não, não tem problema nenhum. Mas é exatamente isso que você está relatando, entendeu? É a dedicação, é o empenho dentro de tantas desafios que a gente tem na vida. Eu ri ali do que você falou, é que tipo, não dá para você, ah, não, eu vou fazer um balassana aqui porque eu não tô afim de fazer determinadas coisas, está na hora. Cara, quando você tem os filhos e tudo mais, como você está aí comentando, não tem essa opção. Não, eu vou fazer um balassana aqui. Não, você tem que fazer o café da manhã, você tem que levar para a escola, você tem que pegar na escola, você tem que levar para uma atividade XYZ, você tem que dar banho, você tem que escovar o dente, você tem que não sei o que lá. Então, assim, não tem essa opção, né? Então, se isso torna-se o nosso modus operandi, né? De tipo, ah, não, eu vou sempre desistir aqui, eu vou sempre parar por aqui. Cara, daqui a pouco você não consegue mais fazer nada na sua vida. Você fica
você fica assim, frouxo, no sentido de que, cara, qualquer desafio que aparece, você, não vou enfrentar esse desafio, que mundo cruel, que não sei o que lá, não, não, não. Então é preciso uma coragem, né? E na prática tudo isso se revela claramente no teu tapete. Então por isso, também voltando ao tema da prática de hoje, você percebe como o yoga ele está muito mais na tua atitude do que no teu corpo. Não importa se você é flexível, não é flexível, se você é forte, se você não é forte, se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro, se você é isso, se você é aquilo. Não importa, não importa. Isso aí é o de menos. O que importa é a tua atitude, com o que que você faz com aquilo que você tem nas tuas mãos. O que você faz com as tuas possibilidades, né? Por isso que eu gosto tanto dessa definição da palavra yoga, que é fazer sempre o seu melhor. Porque aí, como a gente estava dizendo em relação ao que a Renata também puxou ali, cara, depois você volta para tua casa, ou você fez ali a tua prática mesmo em casa antes de cuidar dos teus filhos e tudo mais, como é que você se sente com você mesmo? Tipo, eu fiz alguma coisa boa aqui, eu fiz o melhor que eu pude, nem que tenha sido por 5 minutinhos. E agora eu estou em paz comigo mesmo. Agora eu não vou arrancar a cabeça dos meus filhos quando eles me encherem o saco, porque eu já fiz ali a minha parte, eu já cuidei de mim, a minha mente já está em outra sintonia, em outra rotação. Então, eu não vou, no final das contas, descontar essas frustrações, essas emoções em outras pessoas, porque eu estou bem comigo mesmo. Então, eu falo isso porque é isso que eu sinto. Tipo, eu venço a minha preguiça para ele fazer a minha maromba, eu venço a minha preguiça para ele estender meu tapetinho e praticar, eu venço a minha preguiça para abrir um livro e estudar. Porque às vezes você, até isso, né? Você está em casa, eu penso isso direto. Eu falo assim, pô, não vou ficar assistindo a televisão, não, sabe? Por mais que eu esteja cansado, eu vou abrir meu livro, vou ler uma folha, uma página, que seja uma página só. Mas eu não vou ver televisão, eu vou estudar uma pagininha do livro, porque eu preciso, vai ser mais enriquecedor para mim. Da mesma forma que de vez em quando você também tem que, né, fazer um balaço na sua vida. Tipo, cara, vai lá e desopila um pouquinho a tua cabeça, vai ver uma besteira, vai ver um meme no Instagram, sei lá o quê, qualquer besteira que você dá uma desopilada também, e aí quando você desopila, você reseta meio que a tua mente e ela tá pronta de novo para o esforço, né? O Swami Dayananda ele fazia muito isso. O Swami Dayananda eu ia lá assistir aula com ele e aí passava dias e dias, sei lá, um curso de 10 dias lá com o Swami Dayananda. E até o quinto dia o Swami Dayananda está contando piada. E eu falo, cara, o Swami Dayananda está contando piada num curso de 10 dias, ele não vai conseguir cumprir com o que ele tem que cumprir. E aí depois de 5 dias contando piada, o que que ele fez com a tua cabeça? Ele relaxou a tua cabeça, né? Você chega lá no ashram cheio de estresses ainda, preocupações e não sei o que, nananã, fuso horário, babá, e ele vai te relaxando, te relaxando, te relaxando, te relaxando. Daqui a pouco ele vem e pum, entra com um ensinamento. E aí, quando ele vem nessa porrada do ensinamento, você está tão relaxado que aquilo entra com tranquilidade. Aquilo que ele está transmitindo como conhecimento já é recebido, assimilado com tranquilidade, porque a tua mente estava ali já relaxadinha, tranquilona, entendeu? Então tem um equilíbrio nisso tudo, sim. Fala, Humberto. Teu microfone não está ligando. Tenta escrever, Humberto. Escreve um pouquinho lá. Ele está no celular. Acho que para escrever vai ser pior ainda.
Peraí. É, aqui eu não consigo. O Humberto não consegue destravar ali. Caraca, que pena. Mas Depois você depois me coloca um manda. áudio lá no WhatsApp, né, professor? É, Já ou ele, então ele manda um faz áudio um no áudio lá WhatsApp, no Manda um áudio no WhatsApp. WhatsApp e a gente ouve aqui. E aí a gente tenta fazer essa comunicação. Boa ideia. Vocês são gênios, hein? Ah, enquanto a gente está nessa pausa, depois a gente vai ter um tempinho para falar sobre o retiro, Bruno. Pode falar, o que que você quer Detalhe. saber? Ah, eu quero saber se a gente vai ter aquele momento da entrega dos diplomas, para ver se precisa levar uma roupinha assim, para o ritual. O que que você Bom, acha? assim, eu não vejo necessidade nenhuma de levar uma roupinha X, Y ou Z, tá? Se você quiser levar, leve. Eu vou estar de camiseta e bermuda normal. Não, esse aqui é o Swarupa do surfista, entendeu? É minha natureza. Eu não visto mais roupas especiais para esses eventos, não. Mas todos vocês podem se sentir à vontade para colocar uma roupinha X, Y ou Z, tá? Falando ali na entrega dos certificados, depois eu vou conversar com o Leandro sobre o- a pousada em Paraty, sobre o tema que a gente sempre usa no ritual ali, na certificação, flores e frutas. Mas eu acredito que eles tenham tudo isso lá, entendeu? A gente possa colher flor no jardim e fruta eles devem ter lá para oferecer. Senão a gente pega um carro ali e vai em algum lugar e a gente rateia ali algumas frutas para a cerimônia. Mas fora isso, não, tipo, não vejo nada muito específico, especial, não, tá? Você vai ver o Leandro, provavelmente ele se arruma todo, se paramenta todo. É dele. Eu não, eu já sou um cara mais relaxado nesse sentido, então cada um a sua, sintam-se à vontade. Cor branca, se quiser, tá? Como eu falei, eu vou estar assim, ó, camisa assim, bermuda, não tenho nenhuma coisa mais, mais específica que isso, não. Humberto conseguiu mandar aqui um áudio para mim. Vamos. Tá aí, na verdade está no grupo, né? Mas eu vou colocar aqui. Então, Bruno, te agradecer pela aula de hoje da prática, Estão ouvindo? principalmente pelas posturas que, para mim, Ih, que fiz uma peraí. cirurgia, foram relativamente muito boas, né? Um pouco de receio de fazer essa flexibilidade das pernas, do tronco, justamente por conta do local onde foi realizada a cirurgia. Mas, em algum momento, eu senti um leve desconforto. Eu acho muito importante isso que você mencionou, de a gente saber respeitar o nosso limite, né? E poder fazer o melhor ali possível na prática. Então, só queria deixar registrado isso aí e te agradecer pela prática. E também, não sei se em algum momento você chegou a pensar, justamente por esse fato de eu ter passado por uma cirurgia, de tipo assim, aqui vou pegar minha mais leve por conta disso, por causa daquele específico aluno. Como é que você, quando está dando aula, você talvez mentaliza algo relacionado a isso? Valeu, obrigadão aí, desculpa aí pelo áudio. Humberto, eu não precisei nem levar você em consideração nesse sentido,
porque, como eu estava dizendo antes, as minhas práticas elas são muito simples. Então, assim, elas são acessíveis à maior parte das pessoas. E isso vem com o que eu estava falando da Carol há pouco tempo atrás. Isso vem da experiência, né? Eu já sei onde o sapato vai apertar na galera. Eu já sei. E isso não precisa nem você estar perebado disso aqui ou daquilo ali. Eu sei que determinados movimentos tendem a apertar o sapato de 99% dos praticantes de yoga, dos praticantes ali de posturas. Então, todos os movimentos eles já vêm previamente adaptados e são feitos de forma simples, porque eu entendo que, mesmo com essas adaptações e essa simplicidade na prática, a gente vai atingir o objetivo que a gente quer. A gente vai conseguir trabalhar o corpo de forma bastante boa, bastante eficiente e a gente ainda vai preservar, por outro lado, todo mundo e ainda vai fazer com que a prática seja acessível a quase todo mundo, né? Então, eu já tenho muito em mente quando eu dou a minha prática o que eu vou colocar, o que eu não vou colocar, como eu vou colocar, como vai ser o ritmo, como vai ser feita toda a prática, né? Você vê que a minha prática ela não acelera, ela é devagar, ela é tranquila, a gente vai ali passo a passo, aí eu aproveito determinados espaços para falar um monte de coisa, para trazer uma reflexão. Então tudo já está muito bem estruturado. Então hoje em dia também eu poderia dizer que é meio que automatizado. Eu não paro para pensar muito em determinadas coisas. Mas, digamos, se eu estou, né, se a gente estivesse ali presencialmente, eu ia estar de olho o tempo inteiro em você, com certeza, porque eu sei que você passou por uma intervenção ali mais sensível, que determinados movimentos podem ser mais intensos e eu ia estar de olho na tua cara ali, né? A tua cara, a tua respiração ia estar me dizendo muito do que você está sentindo ou não. E aí, de olho, né, num aluno específico dentro de uma aula, você também vai dosando isso aí com mais clareza. E aí, usando ali do que a Renata falou, do que eu falei para a Renata. Sugiro que você coloque um joelho no chão aqui. Pô, Humberto, essa postura aqui, mesmo eu querendo manter o desenho daquela prática, você vai fazer adaptada ou não, Humberto, nesse momento aqui, abre mão. Essa postura aqui dentro da prática, essa você não vai fazer, tá? Faz um Balasana você aqui agora, porque eu entendo que essa postura para o procedimento que você fez ali no teu corpo ainda não é interessante que você faça, tá? Mas vocês todos, e acho que isso é uma coisa que também você pode perceber em ti, como vocês criaram já essa autonomia de perceber no corpo, não avance para cá, avance para lá. Isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer. Isso aqui eu tenho que fazer sempre desse jeito e não daquele outro jeito. Tipo, hoje eu sugeri o Guerreiro 1 de duas formas: com a sola do pé no chão, com a ponta do pé no chão. Você escolheu. Tipo, dá para eu fazer assim? Beleza. Não dá para eu fazer assim? Vou fazer de outro jeito. Poderíamos ter feito até de outro jeito, como eu citei para Renata. Coloca o joelho no chão se você se sente cansado. Mas a gente estava ali ainda no começo da prática, dificilmente nos sentiríamos cansados. Mas digamos que essa postura viesse mais para frente, já depois de várias outras posturas em pé. Seria talvez complicado, a pessoa poderia estar cansada. Enfim, você pega uma pessoa mais idosa, você pega uma pessoa com menos tônus muscular, a pessoa vai sofrer, né? Então, quando a gente faz uma prática online, como essa, embora vocês já sejam praticantes com uma certa experiência, a prática ela é sempre muito democrática, muito simples, muito tranquila, porque você não está ali presente,
vendo a cara de todo mundo, ouvindo a respiração de todo mundo, né? Durante a pandemia, que eu falei que eu dei aula direto todo dia e aparecia um monte de gente que eu nunca vi na vida para praticar comigo. Então, que tipo de prática que eu tinha que fazer? Simples, tranquila, acessível. Todo mundo podia fazer. Aí voltava no outro dia, voltava no outro dia, voltava no outro dia. E aos pouquinhos a coisa vai avançando. Tá? Então, assim, não precisei nem levar em consideração a tua questão. Embora tivesse aqui na mente, eu sabia que você estava aí, você já tinha me falado semana passada, retrasada, que ia conseguir fazer a prática essa semana, que você achava que já ia conseguir se mexer e tudo mais. Mas se a gente tem em vista, né, em mente, uma prática já mais tranquila no sentido de complexidade de movimentos, né? Isso aí vai abraçar a maior parte das pessoas. Dificilmente você vai ter um problema de uma pessoa não conseguir fazer, sei lá, mais da metade da prática, metade da prática. Garanto que não foi teu caso. Você, dentro ali das tuas possibilidades, você conseguiu e você entendeu, né? Acho que isso é o mais importante. Todos vocês entenderam a mensagem da prática, que é o mais importante. Cada um fez o seu melhor, né? Dentro das possibilidades, como vocês já disseram aí, sem violência, né? Levando em consideração a não violência. Tudo isso faz da prática uma prática segura, uma prática acessível. Tá? Então, acho que é bem por aí. A Kátia pergunta aqui, mas os alunos mais antigos pedem alguma postura mais desafiadora? Às vezes, mas o que acontece, Kátia? Passa um tempo, você doutrina os teus alunos. E os teus alunos começam a entender que não é por aí, entendeu? Não é por aí. E é óbvio, você coloca uma pimentinha aqui e ali de vez em quando. De vez em quando eu faço uma prática mais intensa, coloco um desafio aqui e ali, com certeza. Quando eu entendo que a turma está pronta para aquilo ali, eu coloco. Mas isso é uma coisa muito de doutrina também. Tipo, quem pratica comigo por mais tempo, quem fica comigo ali mais tempo praticando, já entende como é a minha prática, já se identificou com a minha prática e sabe que eu vou levar a prática mais para um lado do que para o outro, entendeu? Então, se a pessoa está buscando desafios, 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 ela não vai gostar da minha prática, vai encontrar outra prática que fique desafiando ela o tempo todo e pronto. Então, depende de cada um de nós. Então, você vai dar aula de um jeito, eu dou aula de outro jeito, a Carol vai dar aula de outro jeito, a Renata vai dar aula de outro jeito e a gente vai encontrar ali o nosso público, entendeu? Ou melhor ainda, o nosso público vai se identificar com a gente ou não. Tipo, pô, eu gosto mais da aula da Kátia do que do Bruno porque isso, isso, isso. Eu gosto mais do Bruno do que da Kátia porque disso, disso, daquilo. E não existe o certo ou errado, né? Como eu sempre falo, a gente tem que sempre carregar o coração do yoga. O coração do yoga é o ensinamento de que você é livre, o entendimento de que você é livre. Se não tem esse ensinamento dentro da prática, se a prática não está te conduzindo para essa direção, não é yoga, entendeu? Então você pode fazer uma prática mirabolante, super difícil, isso, aquilo, outro, com coração de yoga? Pode. Você pode fazer uma prática simples, suave, né, com coração de yoga? Pode. Agora, tirou o coração do yoga, aí já não é mais yoga. Tá? É alongamento, é aquilo outro, tem todos os benefícios, obviamente, mas não é yoga. Né? E a gente vai ver isso. As pessoas chegam ali no estúdio, na academia para praticar com você, com determinados objetivos. A pessoa quer se alongar, a pessoa quer não sei o quê, a pessoa. E você está ali entregando a tua aula. Se ela só busca alongamento, isso, aquilo, outro, como eu falei, ela não vai ficar na tua aula. Se ela busca ali um entendimento, respostas para determinadas perguntas da vida dela, um espaço para reflexão, com certeza ela vai ficar. E por aí vai. Tá? Mais observações, gente?
Então foi isso que eu quis transmitir para vocês hoje nessa última prática, o sentido de que eu quero que vocês fiquem firmes no básico. Quando vocês mandem vídeo, que vocês não esqueçam dos pés, dos joelhos, das coxas, dos quadris, dos bandhas, da respiração. São coisas básicas. Não adianta a gente ficar querendo avançar para coisas mais complexas se a gente não dominou esse básico. Isso a gente precisa lembrar sempre. Montamos as posturas em pé hoje. Então é pé, é joelho, é coxa, é quadril, tudo isso, né, Kátia? Eu falei ali muito isso com você nos vídeos que você mandou. Não esquece, não esquece, não esquece, não esquece, porque a gente vai esquecendo nesse começo, tá? Então, dominem muito bem esse básico, porque desse básico vocês vão estar sempre bem amparados para fazer o que vocês quiserem fazer. Tipo o que a Carol falou, eu preciso transmitir uma postura XYZ para a pessoa. Então você já domina muito bem aquele básico para transmitir as sensações que aquela postura transmite para o teu corpo. Eu já entendo, ó, tá alongando aqui, tá contraindo ali, tá fazendo isso, tá fazendo assado, gira aqui, gira lá, já entendi tudo. Tá, agora eu posso então transmitir todo esse passo a passo para o meu aluno na aula. Então isso é importante. E eu quis fechar a prática de hoje trazendo todos esses significados da palavra yoga que eu usei na aula, porque isso sintetiza tudo que a gente estudou o ano inteiro, né? Os 3 primeiros sutras de Patanjali, depois as definições que a Gita traz sobre a palavra yoga. Tudo isso é importante que você saiba também. Da mesma forma que você domina muito bem uma postura, você tem que dominar muito bem os significados da palavra yoga, para que você possa explicar o que é yoga para o teu aluno, né? Porque o aluno vem com uma pergunta básica para você: professor, o que é yoga? Aí você: yoga é união, né? Cara, você tem que saber explicar o que é yoga, né? A pessoa, né, os seus amigos, porra, pergunta para, pô, Bruno, você largou o teu trabalho todo aqui para trabalhar com yoga, mas o que que é yoga? Né? Você tem que saber explicar isso, pelo menos para tua mãe, para teu pai, que estão preocupados aí que você vai viver da sua arte dando aula de yoga, né? Então, isso é muito relevante para a gente, tá? Entender, não simplesmente traduzir, você tem que significar a palavra yoga. Você tem que explicar o que que é esse negócio que você está fazendo, tá? Beleza, galera? Até aqui? Felipe? Quero tirar uma dúvida, quero saber sua opinião sobre um assunto. A sua aula você dá nome a ela, tipo, e como é esse processo de dar nome à aula, né? Porque eu vejo muito Hatha Yoga, Hatha Vinyasa Flow, sei lá. E queria saber a sua opinião, como que isso é construído, se isso limita muito uma aula, né? Porque são várias ferramentas e às vezes tem a impressão que tudo precisa chamar Hatha, às vezes o Ashtanga segue a linha dele e tal. Aí queria saber a sua opinião sobre isso. É uma pergunta ótima. É o seguinte, é tão bom quanto é ruim você dar nome à prática de yoga. Porque o yoga, quando a gente coloca nome a ele, tem 2 problemas. Um é que você compartimenta o yoga, ou seja, tem o yoga que é especialista nisso, o yoga que é especialista naquilo, o yoga que é não sei o que para isso, o yoga que é não sei o que para lá. E aí, tipo, ficam os yogas compartimentados. E yoga não é uma coisa compartimentada, né? Yoga é completamente o oposto. Yoga é liberdade, não é compartimentar. Por um outro lado, pode ser interessante porque também indica para o aluno para onde ele vai. Então, assim, cara, tem uma pessoa que é mais identificada com uma coisa dinâmica, ela vai se identificar com uma coisa mais dinâmica, vai funcionar bem para ela.
aí vai para uma aula de vinyasa, vai para uma aula de ashtanga, sei lá. Isso é interessante nesse sentido, mas também não é interessante porque se a gente está pensando, né, ali na personalidade da pessoa, né, uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito aérea, uma pessoa muito agitada, vai para uma prática mais agitada, aquilo tende só a piorar o desequilíbrio da pessoa, digamos assim, a tendência, aquela determinada qualidade da pessoa, quando na verdade ela deveria buscar alguma coisa que a ancore um pouquinho mais, né? A traga um pouquinho mais para um equilíbrio, tá? Então a gente pode pegar coisas boas e coisas ruins do mesmo aspecto. Eu, né, aí eu vou dar a minha opinião, tá? Eu não gosto de compartimentar a prática de yoga. E uma outra coisa em relação a nomes de prática de yoga é que em boa parte delas, esses nomes viraram marcas registradas para se vender algo que parece diferente, entendeu? Então, até mesmo Ashtanga Yoga, Iyengar Yoga, que são coisas muito mais clássicas, digamos assim, são trademarks igual, cara, porque o cara botou o nome dele na frente da palavra yoga, Iyengar Yoga. Ah, o meu yoga é diferente, é Iyengar Yoga, o meu nome. Aí o outro lá botou Ashtanga Yoga, não é o nome dele, mas também virou uma trademark, entendeu? Então, eu acho Bruno, tá? Eu acho deselegante você se apropriar da palavra yoga como se fosse algo seu. Como se eu fizesse agora, não, agora é o Bruno Yoga. Cara, não é o Bruno Yoga. O Bruno Yoga, ele está inspirado em coisas muito maiores, mas eu criei ali uma fórmula, digamos, eu criei uma sequência de posturas encadeadas ali que se chama agora Bruno Yoga. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo real. A maioria de vocês deve conhecer o Bikram, Bikram Yoga. Bikram foi aquele indiano que se mudou lá para a Califórnia e inventou esse yoga na sala quente. O que você conhece hoje como Hot Yoga é Bikram Yoga. O Hot Yoga nada mais é do que o genérico do Bikram Yoga para não pagar royalties para o Bikram. Então, quem não quer pagar royalties para o Bikram, faz Hot Yoga. Da mesma forma que a galera que não quer pagar royalties para o CrossFit, que é uma marca registrada, faz treinamento funcional, sei lá o quê. Quem não quer pagar para o spinning da bicicleta, faz aula de, sei lá, tem outros nomes aí. Enfim, o Bikram, ele foi um cara tão metido a malandro, para não dizer outra coisa, que além dele criar uma marca, né, para a qual as pessoas que quisessem fazer igual a ele tinham que pagar royalties, ele quis patentear a sequência de asana dele. Ou seja, não, essa é minha sequência de asana. Para você fazer a minha sequência de asana em algum lugar, se você for ensinar essa sequência de asana, você tem que pagar para mim, cara. Cara, asana não pode ser patenteado. Asana como é que se fala? Patrimônio universal, patrimônio da humanidade. Já teve gente por aí querendo patentear, registrar o mantra Om. Não, o mantra Om vai ser meu. Ninguém mais vai fazer o mantra Om. Se fizer o mantra Om, vai ter que pagar. Já teve gente querendo fazer isso. Então, eu não gosto também
dessa coisa de nome próprio na frente da palavra yoga. Há anos, há alguns anos, no meu estúdio, antes dele se mudar para Barra, quando eu tive um estúdio em Copacabana ainda, o Yoga Boom em Copacabana, eu me dei ao luxo, né, de chamar a minha aula de yoga. Não era Hatha Yoga, não era Vinyasa Yoga, era yoga. Aí as pessoas ligavam para lá e se confundiam, né? Mas o que é essa aula de yoga? Porque a pessoa estava esperando, eu quero fazer Ashtanga Yoga, eu quero fazer Iyengar Yoga, eu quero fazer Vinyasa Yoga. Não, a sua aula só está escrito Yoga. Aí eu falo, vem aqui, vem fazer. Aí você vai ver o que é. E eu encarava essa bronca aí. Eu falava, cara, se eu for dar aula de yoga, vai ser yoga, não vai ser hatha yoga, não vai ser nada, vai ser yoga. Enfim, hoje em dia, lá no meu estúdio atual, a minha aula é de hatha yoga. Porque o que significa a palavra hatha? A palavra hatha significa esforço, né? Hatha yoga significa o yoga do esforço, originalmente, né? É o yoga do esforço, que é esse yoga que te exige esse esforço do corpo, da mente, da respiração, tudo mais. Nananana. E mesmo assim as pessoas se confundem. Elas falam, mas o que é Hatha Yoga? Eu falo, cara, não tem nada melhor do que você vir aqui, fazer aula comigo e entender o que é. Porque senão você não vai ter essa experiência ali na tua própria pele. Então, todos esses yogas de movimento que a gente conhece, no fim das contas, Felipe, seja Ashtanga, seja Iyengar, seja Hot Yoga, seja qualquer yoga que envolve o movimento do corpo, é Hatha Yoga. Todos eles nasceram do Hatha Yoga. A mãe de todos eles é o Hatha Yoga. Só que o ser humano é assim, né? O ser humano quer puxar a sardinha para sua brasa. E aí, não, esse aqui é o meu, é diferente, a gente aborda desse jeito, a técnica, não sei o quê, a didática, blá, 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 blá. Entendeu? Então, tem lados bons e tem lados ruins, né? O lado bom é que às vezes indica para a pessoa, pô, eu quero fazer uma prática mais assim, assim, assado. Pô, isso aqui é mais indicado para mim. Ah, estou começando agora, vou cair de paraquedas no Ashtanga Yoga? Talvez não seja tão interessante, né? Então, é tudo muito bom ou ruim. Por exemplo, eu dei aula aqui no Rio de Janeiro, no início dos anos 2000, tinha um centro de yoga que foi um dos maiores centros de yoga, o maior que existiu aqui no Rio, que foi o Nirvana. Chamava-se Nirvana. E, cara, tinha aula o tempo todo, das 7 da manhã às 10 da noite, era uma aula atrás da outra. Eram 3 salas e o tempo todo tinha aula. Então você chegava lá em qualquer hora, tinha uma aula começando para você fazer. Aí tinha Vinyasa 1, Vinyasa 2, Vinyasa 3. Tinha yoga iniciante, yoga intermediário, yoga 1, yoga 2, Ashtanga Yoga, Iyengar Yoga. Então, assim, por um lado era interessante, porque chegava uma pessoa que nunca praticou yoga. Qual a aula que você vai fazer para começar? Não, começa aqui no yoga iniciante. Ah, eu já pratico yoga. Não, você já pode ir para o Vinyasa 3, se você quiser, entendeu? Porque eram práticas muito destinadas a determinados públicos. E aí o público que se achava o máximo só queria fazer coisas difíceis, intensas e não sei o que lá, ia lá para o Vinyasa 3. Porque a galera acha isso, né? Eu sou o mais evoluído na prática, eu sou um praticante avançado, então eu vou para o Vinyasa 3. Vinyasa 1 não é para mim. Cara, eu tive uma experiência uma vez nesse lugar. Eu estava dando aula de Yoga 1 ou Vinyasa 1, alguma coisa assim. E aí, é, eu estava na recepção, se eu não me engano, conversando assim, eu tinha chegado assim para dar minha aula, estava ali conversando na recepção, e aí chega uma aluna toda irritada, né? Porque eu praticava Ashtanga, e aí agora estão me dizendo aqui para praticar Yoga 1, para ir com mais calma, não sei o quê, porque eu tô grávida. Eu falei, ué, mas você tá grávida, né?
A gente te indicou fazer uma prática mais suave agora porque você está nos primeiros meses de gestação. Aproveita essa fase, curte essa fase, que alegria, que bom, né? Faz uma prática mais suave, daqui a pouco você volta para a tua prática mais intensa. Se a tua gestação vingar, for tudo muito bem nos teus exames, daqui a pouco você volta para a tua prática mais intensa, não vai ter problema nenhum. Ah, mas como assim? Eu estou regredindo, não sei o quê. Nananã. Eu baixei a cabeça assim, falei, cara, olha só a mentalidade das pessoas, né? E tipo, eu acho que eu tinha impedido, não sei se eu, acho que eu estava dando aula de Vinyasa 2, sei lá, eu tinha impedido a mulher, no final das contas, de fazer a minha aula, porque não tinha atestado médico, não tinha nada, aí a pessoa estava reclamando na recepção. E aí chegou a coordenadora, a diretora, obviamente me apoiou, né? Falou, não, cara, o professor tá certo, ele tá cuidando de você, tá falando isso pelo seu bem, não sei o quê. Então, assim, você vê como é que as pessoas, como é que é a mente das pessoas, né? Muito também essa coisa de no pain, no gain, esforço e nananã, e a prática mais avançada, não sei o que lá. E hoje o que eu, né, hoje não, mas há muito tempo, o que eu proponho não é a prática mais avançada fisicamente, mas é a prática que faz bem, que acolhe todo mundo, que traz essa reflexão, enfim. Yoga é yoga, cara. Então, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Te aponta, te direciona muitas vezes para você não cair numa furada, né? Para não cair numa aula muito forte logo de cara, mas por outro lado compartimenta. Eu sinceramente não gosto da compartimentação do yoga. Acho que yoga é uma coisa muito maior do que uma prática, essa prática é de vinyasa, essa prática é disso, essa prática é daquilo. Isso é tudo invenção para vender um produto, para tentar diferenciar um produto do outro, entendeu? Como eu falei, marca registrada. Tipo, isso aqui meu é diferente. No cara, é yoga. A gente estava falando do coração do yoga, né? O coração do yoga tem que estar ali. Aí se você começa a vender uma coisa que não tem coração de yoga, se perde. Se perde mesmo. Beleza? Aqui o Lucas colocou, acho que yoga é um só, mas concordo sim, claro que há diferentes formas de desenvolvimento, caminhos de tudo é yoga, exatamente. É isso. Carol, coloquei aqui, yoga é uma coisa, a prática de asanas é outra, os estilos servem de indicação, exato, entendeu? Vai para um lado, é bom para um lado, não é bom para um outro. É isso. Mais coisa, gente? Mais alguma dúvida, alguma questão? Tudo de boa? Muito bem. Então concluímos com o nosso mantra de paz. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. Valeu, gente, pela companhia em mais um final de semana. Espero que vocês tenham aproveitado aí o máximo. E qualquer coisa é só me chamar. Se precisar, me manda mensagem. E a gente se vê no retiro daqui a um mês, tá bom? Até lá, galera. Namastê, bom dia, valeu!